Boa noite. Eu vim falar com vocês hoje sobre o livro da Helena Ferrante, a tetralogia da série Napolitano. São as leituras intermediárias que eu vou fazer durante a minha meta de leitura. Me vi obrigada a fazer esse vídeo agora, porque comecei a ler o primeiro, Amiga Genial, o primeiro romance. Trata da infância e adolescência das meninas, das protagonistas amigas, né? E da família. E achei assim meio, poxa, todo mundo tá falando, criticando bem, e eu tô lendo, tô achando essa coisa morna, xoxa. E apesar de se passar em Nápoles, eu achei muita coisa em comum com a adolescência, a infância e a adolescência que a minha mãe relatava que passou aqui em Mato Grosso do Sul, né? Quando menstruou, achou que tinha se machucado, e quando contou para a mãe dela falou para ela: coloque isso daqui, que era uma toalhinha, né? Coloque isso daqui e não conta para ninguém, mas não explicou o que era. Acontece isso com a protagonista, e ela vê o corpo dela mudar, se sente feia, e a amiguinha dela, que ela tem sentimentos contraditórios, demora para começar a ficar mocinha, e quando começa a ser uma menina muito bonita, disputada no bairro, e isso torna a autoestima dela mais baixa ainda. Então ela oscila altos e baixos com a amiga dela, que é a Lila. E a Lila, o livro começa com o filho da Lila preocupado porque ela sumiu. E ela fala que a Lila falava há muito tempo de desaparecer sem deixar nenhum vestígio. E ela pensa que talvez a amiga dela conseguiu realmente desaparecer sem deixar vestígio nenhum. E ela fala: não, você não vai sumir, eu vou escrever um livro, vou contar nossas histórias. Então assim, achei até meio xoxinho tudo. Elas estudam, é uma dificuldade para estudar, e tem aquela coisa, você não vai bem no estudo, então você vai trabalhar para ajudar a família a se sustentar. E esqueci o nome da protagonista. Deixa eu ver aqui. A Helena. Helena. É porque é parecida, Helena, a outra é Rafaela, mas chama de Lila, e a gente chama de Lenu. Então, né? Mas isso não é vergonha não, porque diversas vezes aqui tem a lista dos personagens, as famílias. O que é isso que tá na frente? As famílias, né? E eu várias vezes tive que voltar para ver de quem se tratava, né? Peraí, mas quem é essa pessoa, né? E a Lila era muito inteligente. Ela parou de estudar porque quis. Ela reprovou porque quis, fez corpo mole porque quis. Quis ir para a sapataria do pai trabalhar. Queria inventar modelos de sapato, uma coisa que não era comum na época. Então assim, era um lugar, famílias pobres, né? E a diversão delas também, outra coisa que me lembrou muito a minha mãe, minha tia, fotonovelas. E as fotonovelas que eu lembro que elas se referiam vinham da Itália, as histórias, né, publicadas aqui no Brasil, com as falinhas em português, mas os atores, as fotos, tudo eram italianos na sua preferência. E aquelas falam também das fotonovelas e do fato de ser aquela visão romântica, aquela coisa da adolescência mesmo, de se encantar com as coisas. Bom, até aí eu falei, vou ler esse primeiro livro e vou passar para um livro da Virginia Woolf, porque não vai sair o quarto ainda esse ano. Eu tô com 3 volumes em casa. Mas o livro terminou de uma forma que eu me vi obrigada a falar dele para mostrar como no segundo volume, História do Novo Sobrenome, não quero dar spoiler, mas assim, o novo sobrenome é porque uma delas casou, então vai mudar o nome. E ali termina de uma forma tão... não dá para esperar.
E aqui nessa fase da juventude, o início da fase adulta, a história fica melhor. Fica melhor. Aí você tem a impressão de que na infância e adolescência a história foi morna, foi... As impressões das meninas de quererem ir para lugares escondidos da família, de essa coisa de estudar, de dar sequência para o estudo ou não, a necessidade de se ter dinheiro para manter uma base ali, porque são de famílias muito pobres, né? Tanto que elas falam, a linguagem deles é em dialeto, não é italiano. Então quem falava o italiano melhor era porque tinha uma classe econômica melhor. É coisa que acontece em qualquer país, né? Para você falar melhor, você tem que ter estudo, e para ter estudo você tem que ter leitura, que é a base, né? Para poder falar melhor, escrever melhor, entender melhor. Aí eu comecei então a história do novo sobrenome, que é o segundo livro, desculpa, o segundo livro, e começou de forma muito interessante porque as coisas passam a ser coisas de adultos, as famílias aumentam, a briga para se conseguir as coisas, para se conceder as coisas, a forma como nessa época aqui dos anos 60, a mulher era... Aqui eles veem como se fosse um favor, alguém que aparece e casa com você, ele pode te bater, porque é bom a mulher levar umas palmadas para se pôr no lugar dela, né? Mas tem aquele que já do feminismo, né? De peraí, nós somos iguais, estamos trabalhando iguais. Então eu acho que caminha para isso. Então eu vou continuar essa leitura, que eu estou entremeando com outras leituras, né? E aí depois vou ter um monte de vídeo para fazer para poder falar de todos, tá? Então é isso que eu queria deixar nesse meu momento aqui de Helena Ferrantes, né? Ai, caindo o cartãozinho aqui, tá? Então, amiga genial, não desistam, porque quando vai chegando na idade adulta, a história engrena. Aí você vê que tem um propósito a fase infantil e a adolescência serem apresentados dessa forma aqui, e a fase adulta aqui. Juventude, no caso. Os primeiros anos ali, 17, 18, 19, porque casavam-se cedo. Eu vejo, minha mãe casou com 17 anos para sair da casa do pai, fala. Então, assim, caminha igual. Continentes diferentes, mas a época, a história é praticamente a mesma, tá? Um beijo. Obrigada.